Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Gálatas, capítulo 6, do versículo 8 ao 10. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Hoje, eu quero convidar você que está me ouvindo a meditar um pouquinho nesse contexto, no finalzinho aqui de Gálatas, né? No capítulo 6, quando Paulo ele diz que nós colhemos aquilo que nós semeamos. E meu irmão e minha irmã, para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu relembro muito, né? Essa questão da semeadura, de plantar e colher, das consequências de nossas escolhas. Eu busco muito dentro do Evangelho esse ensino, porque eu acredito piamente que muitas das nossas aflições estão baseadas nos pecados que cometemos, e muitas das vezes pecados esses inconscientes, porque o próprio homem muitas das vezes não compreende o porquê está vivendo aflições. Ele não percebe que muitos dos frutos amargos são plantados por ele mesmo. Mas eu não vim aqui como alguém para exortar, não. Eu vim como uma irmã na fé, alguém que assim como você também passa momentos de aflições e dúvida, também tem medo e que necessita, que tem uma dependência e uma carência muito grande de Jesus. E eu não estou falando isso para que essa mensagem fique bonita, não é isso. Eu estou falando isso de maneira íntegra. Nós temos a necessidade do nosso Senhor e Salvador, e temos a necessidade dele porque é Ele que nos traz o discernimento de Sua palavra, para que assim nós possamos mudar a nossa plantação, né? Para que assim nós possamos plantar o melhor. E nesse contexto aqui, que eu trouxe para você, ele diz o seguinte: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Olha, na última mensagem que eu gravei aqui para vocês, eu falei com vocês sobre a luta entre a carne e o espírito, sobre a nossa natureza humana, né, que luta contra o Espírito Santo, que traz o que é bom, mas a nossa natureza humana que faz o que é ruim e nos traz, né, todo tipo de imoralidade, ela está sendo clara aqui que está dito que ela nos traz ruína e morte. E aí eu quero me colocar como exemplo, a título de meditar um pouquinho com você que me ouve, para que nós possamos entender com clareza o que Paulo está nos dizendo. Recentemente, fazendo alguns estudos bíblicos, eu pude perceber que muitas das vezes nós seres humanos, nós nos envaidecemos quando vemos pessoas bem-sucedidas. Eu não sei você que está me ouvindo, mas eu acredito que sim, porque é muito natural entre nós, seres humanos, desejar o melhor, né? E muitas das vezes nós olhamos para aquelas pessoas bem-sucedidas, aquelas pessoas ambiciosas que acumulam muitas riquezas, sabe? E a gente sente um desejo de viver algo semelhante. A gente se inspira naquelas pessoas, para não dizer invejamos essas pessoas, porque nós também queremos. Queremos ter uma vida com muito mais qualidade. Queremos comer uma boa comida, queremos ter status, uma boa casa, um bom carro. Nós queremos sim ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. E muitas das vezes nós não percebemos que por trás dessas riquezas terrenas existe um pecado muito terrível chamado ambição. O que, sabe, se você for ler no Velho Testamento, em alguns contextos passados, agora eu não vou saber te dizer exatamente onde está, mas acredito que em Isaías diz que o homem ele é muito passageiro e que a gente não deve ter inveja desses perversos ambiciosos, porque eles passam muito rapidamente e são destruídos pelos seus próprios desejos. E aonde eu quero chegar com essa mensagem? Você que está me ouvindo vai entender, porque a gente não vai fugir do contexto que Paulo nos falou sobre plantar e colher.
recentemente, trabalhando num órgão público e tendo acesso, né, à realidade da nossa sociedade, tendo acesso ao mundo que muitas pessoas ignoram e esquecem, que é a sociedade em si, né, a assistência social. Eu tenho me deparado com inúmeros casos de pessoas que estão vivendo dores profundas no corpo e na alma. Pessoas que foram tão destruídas que hoje muitas das vezes não têm forças para se reerguer e precisam da ajuda do governo, precisam da ajuda, né, da assistência social, precisa da ajuda de outros homens e mais do que tudo isso, precisa da ajuda de Deus. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Demorei muito, meu irmão e minha irmã, para conseguir discernir aquilo que fala, né, na palavra do Senhor, quando ele diz que aqueles que procuram viver no pecado são destruídos pelo pecado. Aquelas pessoas que vivem apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza humana a ruína e morte. Foi isso que Paulo disse aqui no versículo 8, no primeiro versículo que eu li a você. E é isso que eu venho contemplando com os meus olhos. É por isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar com você que está me ouvindo, a título de trazer uma instrução não somente para o seu coração, mas para cada um de nós que professamos a fé em Cristo e precisamos plantar da maneira certa. Aqui Paulo está dizendo: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza humana ruína e morte. Um homem ambicioso que deseja satisfazer a sua natureza humana, ele corre atrás de casa luxuosa, carro luxuoso, status, roupa, fama, muita comida boa. Essa pessoa deseja o melhor dessa terra e claramente vive apenas para satisfazer sua natureza humana. Nós, seres humanos, somos vaidosos e ficamos nos comparando. E é muito difícil, meu irmão e minha irmã, eu digo por mim mesma, olhar para alguém extremamente bem-sucedido financeiramente e não desejar ter uma vida semelhante. É muito difícil a gente não se sentir, sabe, muitas das vezes inferior quando nós vemos alguém num patamar mais elevado. Nós sentimos que somos ignorantes, que somos menores, que somos pequenos. Sentimos vergonha de muitas das vezes não termos tanto dinheiro quanto eles. E eu quero dizer a você que Jesus não nos convida a viver uma vida apenas para satisfazer a nossa natureza humana. Porque aqui Paulo diz claramente, nós colheremos ruína e morte. E aí quando eu vejo pessoas hoje, né, muitas das vezes sofrendo, destruídas pelo pecado, porque correram em sua juventude atrás de ambição, correram incansavelmente atrás de dinheiro, de fama, status, homens que correram atrás de mulheres e imoralidade, mulheres que correram atrás de imoralidade e status, fama, sensualidade, hoje são pessoas que infelizmente estão muitas das vezes enfermas, acometidas por dor na alma, por dor na carne. E olha, eu não estou falando isso como alguém que julga. Eu estou simplesmente explanando a você que me ouve um discernimento que Deus me deu através da palavra. Eu comecei a perceber aquilo que está escrito lá no Velho Testamento, que o homem ele é destruído por suas ambições, que o homem ele é destruído quando ele se deixa levar apenas para satisfazer os seus próprios desejos, ele é destruído. Sabe, tem uma passagem que diz assim: não tenhas inveja do perverso, pois ele será destruído. Eu pude compreender que nós, homens, nós não conseguimos ver o passado, o presente e o futuro, mas Deus vê todas as coisas. E quando nós olhamos um homem ambicioso, ganancioso, dotado de todo tipo de prazer humano, nós nos inspiramos nele achando que essa é a direção certa, mas nós não vemos o fim da vida deste homem, que colhe destruição, porque ao ser ambicioso e ganancioso, não pode colher coisas boas, só pode colher coisas ruins. E é disso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, olha, aquele que vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Muitas pessoas não têm riquezas, muitas pessoas não vivem para satisfazer apenas a sua natureza humana. E mediante aos olhos humanos, parecem pessoas bobas. Sabe, eu mesma, quando era mais jovem,
eu contemplei algumas senhoras da igreja, porque eu venho, né, de uma família cristã, e eu olhava para essas senhoras e muitas das vezes eu via aquelas senhoras, sabe, mansas, humildes. Elas não discutiam, elas não debatiam, elas não brigavam. E eu olhava e pensava, nossa, como elas são bobas, elas tinham que falar ou fazer alguma coisa. E hoje eu consigo compreender que essas mulheres que são extremamente honradas, nada mais faziam do que agradavam o Espírito Santo para colher a vida eterna. Mas muitas das vezes nós não temos esse discernimento, porque estamos corrompidos pelo mundo. Mas o que eu quero dizer a vocês é que Paulo diz que nós não nos cansemos de fazer o bem, porque no momento certo nós teremos uma colheita de bênçãos se a gente não desistir. Agora eu quero entrar num ponto muito crucial para falar ao seu coração. Olha, eu sou cristã há algum tempo, não é muito tempo, eu ainda sou um bebê. E eu não estou falando isso com modéstia, eu estou dizendo seriamente, eu não tenho nenhuma década como cristã ainda. Mas nesse pequeno tempo, eu venho me esforçando para perseverar dentro da vontade de Deus. Eu vou dizer a você que está me ouvindo que isso não é fácil. Não é fácil viver constantemente plantando o que é certo e muitas das vezes vivendo injustiça. Não é fácil viver perseguições, ofensas e desrespeito quando você se esforça para ter um caráter de Cristo. Não é fácil. Mas onde eu quero chegar com isso? Que aqui Paulo está dizendo o seguinte: no momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Muitos de nós fazemos o que é certo, fazemos o que é bom, mas nós começamos a perceber que nós estamos cercados por muita injustiça e falhas. O homem é falho, né? O sistema em que nós vivemos é corrompido. E quando nós nos deparamos com isso, muitas das vezes nós desistimos. Mas perceba que Paulo está dizendo, olha, no momento certo, se a gente não desistir, nós vamos colher a nossa bênção. Muitas pessoas não colhem as bênçãos justamente porque desistem, porque não esperam o momento certo, porque começam a querer resolver as coisas com as próprias forças e aí se esquecem da semeadura, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Por isso, eu vou concluir dizendo aquilo que Paulo disse aqui. Nós sempre devemos buscar oportunidade para fazer o bem a todos, especialmente aos nossos irmãos da fé. E por que isso? Porque nós vamos colher exatamente o que nós estamos plantando. Meu irmão e minha irmã, se você ainda está vivendo um momento em sua vida que é doloroso, que traz aflição, eu quero dizer a você que é necessário que você comece a fazer novas plantações, que você comece a fazer o que é certo. Façamos o bem a todos, é o que Paulo nos diz aqui. Isso quer dizer que nós devemos plantar o bem em palavras, em atitudes, em comportamentos, em pensamentos. Nós devemos fazer o bem de todas as formas. E por quê? Porque se a gente viver apenas para satisfazer a nossa natureza humana, nós seremos destruídos, nós morreremos. E aí, para finalizar, eu quero dizer a você, quando eu trouxe aqui para você que está me ouvindo, essa comparação entre um homem ambicioso que visivelmente em seu presente está bem, mas comparando a pessoas que estão destruídas no final de suas vidas, sabe, com feridas no corpo e na alma, completamente arruinadas pelos seus pecados, nós não conseguimos perceber que este mesmo homem que está sendo destruído é aquele homem que no começo de sua vida era envaidecido e ambicioso, que desejava apenas viver para satisfazer a sua natureza humana. Então que hoje nós possamos entender que nós não vamos colher, sabe, diferente daquilo que nós plantamos. Nós precisamos plantar o bem. E se nós plantamos errados até agora, que possamos a partir de agora começar a plantar o que é certo. A gente não precisa se lamentar ou se sentir frustrado. A gente tem que se sentir privilegiado de receber a bênção e a graça que é a palavra do Senhor para nos instruir. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que eu tenho, recentemente vivido uma colheita da parte de Deus de muitas das coisas que eu venho semeando, e eu posso dizer a você, se a gente não desistir, a gente recebe os tesouros dos céus, a gente recebe os tesouros celestiais, e isso não tem nada a ver com o luxo ambicioso e egoísta de homens que se autodestroem correndo atrás de satisfazer a sua natureza humana. Isso tem a ver com o homem, com a mulher que se deixa ser guiado pelo Espírito, que
vive para agradar o Espírito, para colher a vida eterna. E aí você pode me dizer, Inara, o que eu tenho que fazer então? Você pode começar se submetendo à vontade do Senhor, sabe? Renunciando a esses desejos do seu coração de apenas satisfazer as suas próprias vontades egocêntricas. E deve buscar se alimentar mais da palavra do Senhor, para que assim Ele te dê o discernimento de quais decisões você deve tomar na sua vida. Eu, Inara, não conheço o seu caminhar. Não sei o que você plantou, não sei o que está colhendo, mas posso te dizer com toda clareza, e não somente porque a palavra do Senhor é viva, mas porque eu posso testemunhar na minha vida, que depois que eu comecei a obedecer isso aqui, comecei a plantar o bem a todos, eu resistindo, e não desistindo, mas persistindo, estou vendo hoje uma colheita de Deus sobre a minha vida. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo também pode vivenciar tudo isso. Se não desistir, se perseverar em fazer o bem, se perseverar em agradar o Espírito Santo e não apenas em satisfazer as suas necessidades humanas, a sua natureza humana, os seus desejos carnais. Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, fortaleça essa pessoa espiritualmente. Faça uma limpeza, Senhor, espiritual, arrancando os desejos humanos, arrancando a ambição, a vaidade, todos os frutos negativos do ego, o orgulho, o egoísmo, essas forças que o inimigo muitas das vezes usa para nos cegar e nos impedir, Senhor, de viver para agradar o Espírito. Em nome de Jesus, vá de encontro a essa pessoa e ajude ela a caminhar no centro da sua vontade. Ajude ela, Senhor, a se submeter ao Teu Santo Espírito. Faça uma limpeza espiritual, fortalece espiritualmente, conduz dentro da sua vontade, que ela possa abrir os olhos para enxergar o que o Senhor está ensinando e que possa viver de acordo com tudo aquilo que o Senhor tem para ela, para que ela possa plantar novos frutos e colher novos frutos e viver as tuas bênçãos. É o que eu te peço. Não permita, Senhor, que essa pessoa desista, mas plante neste coração fé, esperança e perseverança, para que ela possa continuar na tua presença. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.